Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Med Podcast aqui do Med Perícia. Hoje nós vamos conversar sobre 5 vantagens de você, médico, médica, se tornar um médico legista. 5 vantagens da carreira de médico legista para você que quer ser um servidor público, estadual, ser um perito oficial, um perito criminal. Então, acompanhe a gente aqui. Se você ainda não está inscrito, aproveite e se inscreve aqui no canal do Med Perícia para você receber notificações dos próximos conteúdos do Med Perícia. E também deixe o seu like aqui no vídeo e também pode escrever seus comentários, perguntas, até sugestões de novos conteúdos para que nós possamos fazer aqui no Med Podcast. Estou aqui com o João Nicole, professor do Med Perícia, e nós vamos conversar hoje sobre essas 5 vantagens da carreira de médico legista. Tudo bem, João? Como é que tá? Tudo em paz, Rodrigo. Maravilha, vamos embora aí. Hoje nós temos janelas de oportunidades em concursos públicos para médicos. Quando nós fazemos um comparativo, João, entre concursos de medicina assistencial e concursos para médico da área pericial e jurídica, nós vemos que há uma grande diferença e é isso que a gente vai conversar hoje. Mas uma das grandes diferenças que nós sempre comentamos nos nossos conteúdos, que geram perguntas dos seguidores do Med Perícia, é que quando você fala de um concurso de medicina assistencial, ou seja, você faz um concurso para endocrinologista, um concurso para neurologista de uma prefeitura ou do estado, em geral, não se tem um plano de cargo e carreiras bem estruturado, né? Então, seu salário fica meio que igual, né, durante toda a carreira. Ainda tem uma coisa um pouco perversa de que esses concursos você tem um salário, uma gratificação da função, né? E quando você se aposenta, essa gratificação sai. Então, muitos médicos ainda continuam trabalhando, mesmo já tendo tempo para se aposentar, porque ao se aposentar vão receber metade do salário praticamente do que recebem quando está na ativa. Diferente de quando a gente fala desses concursos das áreas periciais. Quando eu falo área pericial, é perícia médica federal e os concursos por todo o Brasil de médico legista e perito criminal na área médica, que por fazerem parte de carreiras de Estado mais estabelecidas, com um plano de carreira mais estruturado, você vai tendo uma progressão salarial, né, durante a sua carreira, chegando a ter uma aposentadoria alta em relação até ao salário de entrada, e que você, no caso de médico legista, consegue ter, às vezes, uma aposentadoria 2 a 3 vezes o salário de um médico assistencial do mesmo estado, né? Não é de estado diferente. Então você veja o descompasso que há, né, entre as carreiras de médico na área assistencial para as carreiras de médico na área pericial ou na área jurídica, né? Quando a gente fala de concursos de tribunais, isso também ocorre. O problema é que, quando a gente fala de concurso de tribunal, esses concursos geralmente abrem até 100 vagas, né? Cadastro de reserva, e quando chama uma pessoa por cada concurso. Então, são cargos bons, mas que são escassos os concursos e escassas vagas. E quando a gente fala de médico legista e de perícia médica federal, quando se tem um concurso, são várias vagas, e por isso que muitos médicos hoje se preparam para isso. E aí, um dos primeiros pontos que eu quero que o João já comente é a estabilidade no serviço público. Então, quando você faz um concurso para médico legista, você faz um concurso para ser um servidor público, né, estatutário, do governo do estado ou do Distrito Federal que você faz o concurso. E eu queria que você explicasse, João, que estabilidade é essa, que diferencial é esse do serviço público para o médico que está lá na assistência e muitas vezes não está nem com carteira assinada, né? Está lá como contrato PJ. Maravilha, Rodrigo. A gente tem percebido, né, principalmente nos últimos anos aí, com a precarização, né, dos serviços de saúde, né, e da oferta do número de vagas de faculdades ali, né, de medicina, a gente tem visto que a média salarial, né, a remuneração e até aquele contrato, né, que existia ali do médico com a prefeitura, né, ou como prestador de serviço, né, ele tem ficado mais precário, né? Então a gente tem relato de vários colegas, né, que eram prestadores de serviço ali para aquela prefeitura há 10, 15 anos e simplesmente chegou o prefeito lá e falou: não quero mais dessa forma, né, vou mudar a remuneração aqui, se você quiser, dessa forma, né? Então isso demonstra
a importância do médico abrir esse olhar, né, para, né, seguir uma carreira pública, né, seguir uma carreira e através dessa carreira, né, ele conquistar a estabilidade, né, no cargo público, né, que é essa segurança que o servidor tem hoje com relação à demissão arbitrária dele, né. Só que antes de responder isso, graças a Deus a gente tem percebido que os médicos eles têm virado a chave, né, e virado a chave porque a gente vem, né, trazendo essa informação para eles, né, da necessidade deles e da oportunidade que está diante, né, deles aí, que são esses concursos aí para médico legista e para perícia médica federal, né. E eu vou até traçar um paralelo aqui, que é o seguinte, né, quer dizer, o estudante hoje, que ele fala, não, eu quero seguir carreira e ser um juiz federal, né, ou quero ser um delegado de polícia, né, ele sabe, né, que para chegar até lá, ele vai precisar fazer a faculdade de Direito ali, né. Mas ele já entra na faculdade com esse espírito ali, né, de concurseiro, né? Coisa que até pouco tempo atrás não existia na medicina, né? Então, o médico ele entrava na faculdade de medicina, né? Mas ele não, né, não ficava nesse limbo ali, né, sem saber o que ia acontecer após a faculdade, né? Então, ele não, né? A maioria, não, eu vou fazer uma residência e, né, ter uma boa remuneração exercendo tal especialidade, né? Só que a gente tem percebido que não é isso que está acontecendo, né? Então hoje, algumas pessoas, né, e alguns estudantes de medicina já entram na faculdade de medicina com o seguinte pensamento, né? Porra, eu quero seguir a carreira de perito médico federal. Eu quero ser um médico legista, né? Para isso, eu vou precisar fazer a faculdade de medicina. E aí ele já entra na faculdade, né, com esse olhar diferente e ele começa a se preparar para isso, estudando, né? Então, o que era antes uma realidade só do universo ali do direito, né, começa hoje, né, a ser também uma realidade do estudante de medicina, do médico, né? Então, esse perfil concurseiro, mas em busca dessa estabilidade, né? E fala, ó, eu conquistei isso aqui através de um concurso, eu me esforcei para isso, né? E por conta disso, né, porque eu fui aprovado, agora eu tenho essa estabilidade, né? E eu tenho essa, entre aspas, proteção ali do emprego com relação a essa demissão arbitrária, né? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante por N variáveis, né? Desde um problema de saúde ali, né, que pode acontecer ao acaso, né? E todo mundo está sujeito a isso, eu sou um exemplo vivo disso. Mas isso hoje é muito importante, né? Porque fatores ali associados, né, ao mercado de trabalho, né? Essa péssima remuneração que a gente tem visto aí em alguns municípios, né? E até com relação à iniciativa privada também, a operadora de saúde ali pagando muito pouco, né, valorizando muito pouco o trabalho do médico. A gente tem visto que essa estabilidade hoje faz toda a diferença, né? E faz diferença, inclusive, para o médico pensar em se fixar em determinada região, né? Então, isso é muito importante. E é uma estabilidade ali, né, que vai trazer, além dessa segurança ali, trazer ali, né, outras coisas inerentes à estabilidade, né, que é um 13º, salário, né, férias, né? Então, acaba que isso traz uma sensação de segurança, né, para o médico, né? Então, ele consegue desempenhar a atividade ali sem a preocupação de que daqui a 10 anos ele pode ser demitido porque mudou o gestor, né? Então, e essa estabilidade é isso. E esse exemplo contextualiza muito bem isso, né? Então, a gente sabe que no nosso sistema eleitoral a gente tem ali as trocas de prefeitos, né, a cada 4 anos, e o médico que é contratado ali, que é um prestador de serviço, PJ ou até temporário, né, ele fica refém do prefeito. Então, se ele não está alinhado com o prefeito, né, mudou o prefeito vai tirar ele ali e botar alguém de confiança, né? Exato. Dele, né? Ou um familiar médico, enfim. No concurso para médico legista, no concurso para perícia médica federal, não tem isso, né? Então, entra gestor, sai gestor, você está ali, continua no cargo, né? Acho que é isso. Outro ponto muito importante, uma vantagem do concurso de médico legista é a aposentadoria especial. Então nós vamos conversar para você entender, se você nunca ouviu falar o que é aposentadoria especial, e o grande ponto é que você consegue se aposentar com menor tempo de contribuição. Eu vou conversar aqui com o João por que o médico legista tem direito à aposentadoria especial e o que é que isso interfere, né, no tempo de contribuição
do médico legista, né, do médico que passa no concurso de médico legista e vai lá trabalhar nessa função. Então, João, entender por que o médico legista tem direito à aposentadoria especial e por que isso é uma vantagem, né, em relação aos outros concursos para médico, né, uma vantagem do concurso de médico legista que o médico tem que estar atento. Então, Rodrigo, essa aposentadoria especial, né, é um benefício, né, previdenciário do regime geral, né, que é adotado também pelos regimes próprios de previdência, né? Então, o médico legista ele vai ter um servidor do Estado, né, e por conta disso também pode fazer jus a esse tipo de aposentadoria, né? De forma semelhante, né, na perícia médica federal, né, o PMF ele faz jus à aposentadoria especial porque ele está exposto ali a um agente nocivo biológico de forma habitual e permanente. Tá? Então isso dá a ele o direito de se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição. Né? Na carreira de médico legista, né, por ser um cargo policial, né, por ser considerado um cargo policial, né, o legista também vai fazer jus a essa aposentadoria especial. Ou seja, ele vai se aposentar com um tempo menor de contribuição, né, em relação à população geral. Né? Porque o trabalho é considerado especial. Né? Então, por exemplo, dentro da atividade ali, né, de carreira do policial, né, a gente tem ali, né, o risco, né, a periculosidade. Né? No caso do legista, a gente tem insalubridade, por exemplo, ali nas autópsias, né, do formol, né, que é um agente cancerígeno. Então, por conta disso, há um entendimento de que o legista ele é exposto, né, a esses riscos ocupacionais. Né? E isso confere a ele ali o direito à aposentadoria especial. Né? Parece que não faz tanta diferença assim, mas é uma coisa fundamental. Né? Então, trazendo para um contexto prático, para um exemplo, né, para que o pessoal entenda, um médico hoje prestador de serviço, né, de uma clínica ali, de um município, né, ele vai precisar contribuir para o INSS durante 35 anos para ter direito a uma aposentadoria. Né? Já o médico legista não. Né? Ele vai economizar aí 10 anos. Né? Ele vai fazer jus à aposentadoria, né, com 25 anos de tempo de contribuição. Né? Sem levar em consideração que no decorrer desse tempo aí, ele vai escalonando, ele vai, né, aumentando o seu posto ali, sua graduação na carreira. Né? Existe o plano de cargos e salários, e aí ele vai subindo na carreira. Né? Em alguns estados, né, a depender, né, do que está lá no plano de cargos e salários, né, se o servidor ele possui mestrado, doutorado, ele pode inclusive fazer um AP, né, nessa remuneração. Né? Então, no tocante à aposentadoria especial, né, isso é extremamente... o médico que tem essa visão, ele já salta na frente ali, né, da população geral. Né? Porque, veja, por conta dessa atividade especial, ele vai fazer jus ali a um tempo menor de serviço para poder se aposentar. Né? Então é isso, Rodrigo. O médico que tem esse olhar diferenciado, né, para essa aposentadoria especial, ele vai perceber que ele vai se aposentar com um tempo menor de contribuição em relação à população geral. Né? E isso faz toda a diferença, né, para o médico que quer aproveitar, né, o final ali da sua jornada de trabalho, né, da sua carreira com a família, enfim. E muitos médicos continuam trabalhando, inclusive na área pericial. Né? Muitos médicos legistas, por ser uma ciência que é a base, né, da perícia médica, terminam atuando depois como perito médico judicial, assistente técnico. Né? Isso não está impedido que você atue nisso. Inclusive, quando estiver aposentado, você pode exercer essa função, o que muita gente faz, né? Continua trabalhando além da aposentadoria como médico legista. Outra vantagem da carreira de médico legista é a rotina de trabalho. Muitas vezes você vai ver lá no edital o concurso 40 horas. No entanto, a rotina de trabalho do médico legista, de maneira geral, né, em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, é um plantão de 24 horas e em alguns locais uma carga horária complementar. Isso para alguns colegas que já têm outro vínculo público e já têm seu consultório e atividade na sua especialidade primária, né, porque o que a gente vê hoje na realidade, né, João, é que a maioria dos médicos que fazem esse concurso de médico legista já tem uma especialidade, já fez a residência médica e
vislumbram, né, como um grande concurso, o concurso de médico legista, então atuam na sua especialidade primária, né, são endocrinologista, neurologista, radiologista, oftalmologista, e tem aquele plantão como o melhor plantão que ele pode ter como médico, né, em relação até ao plantão da sua especialidade. Então, ele até às vezes passou no concurso para dar plantão no EBSER, por exemplo, como oftalmologista, mas ao passar no concurso de médico legista, né, se ele até troca de concurso, porque é bem melhor você dar o plantão de médico legista do que dar o plantão da especialidade dele, tanto em questões de trabalho como em questões de remuneração do trabalho. Então, essa rotina de plantão é a rotina usual do médico legista, um plantão de 24 horas e uma carga horária complementar em alguns estados. Aqui em Pernambuco, por exemplo, a rotina é um plantão de 24 horas e uma carga horária complementar de 6 horas, trabalhando nos institutos de medicina legal. Não é, João? Exatamente. Veja, o que você levantou aí, né? A gente consegue enxergar isso na prática, né? Então a gente tem vários amigos em comum, né, que são legistas, né? Alguns inclusive acumulando a função em 2 estados, ou acumulando a função de perito médico federal com de legista, né, como nosso amigo André, cirurgião plástico. E a gente percebe que ele, né, além de desempenhar a função ali de médico legista no estado da Bahia, ele consegue acumular o cargo ali de perito médico federal e ainda consegue trabalhar na iniciativa privada, né, como cirurgião plástico, né? Então, esse formato, né, de trabalho, né, do legista permite, né, que o médico ali que tenha uma especialidade, né, que tenha uma residência ou que possua um outro vínculo público, ele acumule de forma lícita ali e possa desempenhar ambas as funções, né? Então, tudo isso se deve a essa jornada de trabalho que é diferenciada, né? Isso vem lá na última vantagem que nós vamos conversar hoje, que são outros benefícios e possibilidade de outro vínculo público. Como eu já tinha conversado aqui no começo do Med Podcast com o João, parece ser uma coisa natural você falar de férias e 13º. No entanto, hoje, a maioria dos médicos recém-formados ou com 5, 10 anos de formados estão trabalhando em regime de PJ, né? Ou abrem uma pessoa jurídica própria, ou um grupo de médicos vai lá e faz uma pessoa jurídica para prestar serviço para OS. Então, aquele hospital do Estado, que anteriormente só tinha servidores públicos, né, contratados, hoje estão sendo gerenciados por uma OS, e aí essas OS contratam. Inclusive, muitas vezes não querem nem contratar como seletista, né, assinando a carteira de trabalho do médico, contrata por uma PJ, ou fazem parte, até tiram plantões, né, alguns colegas que a gente tem conversado, né, tiram plantões de servidores públicos ou desses servidores de PJ, sem ter nenhum vínculo, né, empregatício, dando lá um plantão no hospital. É a precarização da precarização, né? O repasse, né? Isso é uma coisa, né, quer dizer, um direito básico comum está lá na Constituição, né? Não é um direito para os médicos hoje, né? Então, isso é a regra para o médico hoje, né? O médico ele não tem esse amparo, né, de um 13º salário ali de férias, né? Uma coisa que é básica para qualquer trabalhador, qualquer outro trabalhador, né? Não é a realidade hoje para a medicina, pô. Né? Então isso, né, precisa ser uma moeda, né, utilizada pelo médico para que ele reflita, né? Não, eu preciso refletir sobre isso, pô. Porque veja, imagine você trabalhar ali 20, né, 10, 20, 30 anos, né, sem ter férias, pô. Né? Ninguém aguenta isso, pô. Né? Então a gente sabe, né, que hoje a rotina, né, do médico ali que presta serviço para as prefeituras, né, para essas clínicas aí, hospitais, né, é uma rotina intensa, né, desgastante, né, e as férias, né, esse repouso remunerado, né, ele é necessário, pô, né, para o médico gozar de uma boa saúde mental, né. Então é um direito, né, do médico, só que, né, a maior parte dos colegas se sujeitam a essas condições de trabalho, né. E aí é um problema. E esses dois benefícios, aí a gente está falando de férias e 13º, que é uma coisa simples, né, para quem é o seletista, mas que o médico não consegue isso hoje. E ainda tem uma coisa, às vezes, a gente até conversando, né, e respondendo colegas médicos que mandam mensagem no direct, no WhatsApp, às vezes faz um cálculo muito simplório, né, que é só quando é o valor líquido. Mas se esquece de quando você está no contrato precário desse, ou como PJ, ou até pegando um repasse, você tem que lembrar que esse valor líquido, você tem que ir lá fazer um cálculozinho básico, que é
mais as férias, mais o 13º e mais pagar um seguro, né? Que seja pelo menos equivalente a se você tivesse no regime geral da Previdência Social, se você ficar doente, com uma doença incapacitante, se você ficar com incapacidade permanente, né? Ou se até você vier a falecer, qual seria a pensão que seria deixada para o seu cônjuge, para os seus filhos, né? Então, tem que botar isso no cálculo, né? E aí, quando você faz esse cálculo, você vê que o valor líquido lá que está sendo pago nesse plantão específico, nesse cargo específico, não é tão vantajoso, né? Se você for ter que pagar tudo isso, o valor fica bem menor do que era. E outra vantagem, né? Para a gente finalizar essas 5 vantagens da carreira de médico legista, é a possibilidade, né? A vantagem de ser médico é a possibilidade de você acumular 2 vínculos públicos e ainda poder ser segurado do regime geral da Previdência Social do INSS. Ou seja, você, durante a sua carreira médica, você ter 3 salários de fontes diferentes. Você, durante a sua carreira médica, você está protegido pela Previdência Social de 2 regimes próprios de previdência, ou estadual, ou de prefeitura, municipal ou federal. E na aposentadoria, quando você mais vai precisar, né, porque você não vai ter a capacidade plena de trabalhar, são poucos os médicos que conseguem trabalhar, né, até a velhice, você vai ter direito a 3 aposentadorias, o que é um benefício de poucas profissões no nosso país e é um direito constitucional lá que está para a carreira médica. Então você vai poder ter 2 vínculos públicos, como é o seu caso, João, né? Anestesista de carreira do Exército Brasileiro e perito médico federal, e ainda pode ser um segurado do regime geral da Previdência Social, né, do INSS, e lá, quando chegar na época de se aposentar, poder ter 3 aposentadorias. Eu acho que isso, né, apesar de ter vindo por último, é um dos grandes diferenciais. Queria saber a sua opinião. Não, assim, veja, você tem pontuado muito bem, né, esse assunto, porque, veja, quando a gente ingressa na faculdade, né, a gente não tem esse direcionamento, né? E para o médico que não pensa sobre isso, né, não faz essa análise do que pode acontecer no futuro com ele ali, né, ele sai, né, e entra naquela roda do rato, né, e começa a dar um plantão atrás do outro ali, né, ficar médico trabalhando através de repasse, e no dia que ele né, adoecer, ficar incapaz, né, ele vai perceber o erro que ele cometeu lá atrás, né? Então, ter esse olhar diferente, né, de que eu posso acumular aqui 2 cargos públicos e ainda, né, através da iniciativa privada, recolher para o regime geral de previdência. Pô, nessa situação eu fico amparado por 3 regimes de previdência diferentes, né? Eu vou ter o regime próprio ali da polícia de um estado, o regime próprio da polícia de outro estado, e vou ter ainda, né, um amparo ali do regime geral de previdência, o INSS, né? E isso vai trazer para ele ali, né, essas 3 aposentadorias, né? Então, esse olhar, né, é um olhar que, né, é aquele olhar a médio e longo prazo, né? E equivale, né? Eu tenho até um amigo que é concurseiro também, que ele fala, é um olhar de se assemelha a uma previdência privada a médio e longo prazo ali, né? Esse olhar para frente, né? Então a gente vê ali muitos médicos ali investindo em bolsa de valores, né? Diversificando investimentos ali, mas não tem um investimento melhor do que esse, né? E se pensar no seu futuro ali, da sua família, fala, não, eu vou tomar essa decisão agora de estudar, abraçar essa oportunidade dos concursos desse ano para ter aqui o amparo, né, de 2, 3 regimes de previdência, né? Exatamente, João. Então estamos aqui finalizando mais um Med Podcast, né, de 5 vantagens da carreira de médico legista. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aqui, se inscreve aqui no canal do Med Perícia, aqui no YouTube, para você receber notificações dos próximos vídeos, e também pode escrever aqui comentários, mandar mensagem para a gente, para que nós possamos fazer algum conteúdo que seja do seu interesse, que a gente ainda não tenha abordado aqui no Med Perícia. Forte abraço e até o próximo podcast.